Na madrugada desta quarta, a Câmara aprovou o projeto que aumenta salários e cria 160 cargos no STF. Com apoio do governo Lula, a vitória foi de 209 votos a 165. A medida gerou forte reação da oposição, que criticou os custos extras e a falta de justificativa. Até deputados da esquerda, como Tarcísio Mota, do PSOL, se posicionaram contra. Nas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten falou em derrota do povo brasileiro. Derrota do povo brasileiro no plenário da Câmara dos Deputados, aprovada a criação de 160 funções gratificadas no Supremo Tribunal Federal para servidores que já ganham 10, 15, 20 mil reais. Cada um vai ganhar 3.500 reais a mais dos seus salários. E só um minutinho. E 40 novos cargos também que foram criados com esse absurdo aqui que foi aprovado. Então, enfim, infelizmente, no meio da noite, à meia-noite, a gente lutou até onde pôde. Claro, para reverberar todos os assuntos do dia, nós temos os nossos queridos comentaristas, analistas políticos conosco, começando pelo nosso querido Diogo da Luz hoje com a gente. Boa tarde, Diogo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito boa tarde, Gesiane. Um prazer enorme estar com vocês nesse feriado que a gente trabalha duro para trazer informação. É isso aí. E o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão conosco. Boa tarde, Serrão. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Gesiane, e saudações, Diogo, porque haja luz para tanta obscuridade num país, mas a gente vai fazer tudo clarear no Jornal da Oeste de hoje. É isso aí, haja luz, bora lá. Então, Diogo, a gente tem aí na calada da noite, no escuro sem luz, viu, Diogo, da luz sem luz, nós vimos ali a votação, né, da Câmara dos Deputados para aumentar os salários e a criação de novos cargos no STF. Nós não estamos falando aqui especificamente da Suprema Corte, no que diz respeito aos ministros, ali não é isso que nós estamos falando do resto da instituição STF. Agora, o que chama atenção é que a crise no nosso Brasil vem principalmente de membros da Suprema Corte, os ministros do STF, e é justamente nessa instituição onde a Câmara aprovou que se aumente ali o funcionalismo, um STF, inclusive, Diogo da Luz, que custa mais aos cofres brasileiros do que a corte britânica, né? Ali a realeza britânica custa aos britânicos, olha só você. Será que dá para trocar? Eu preferia ficar com o rei Charles. Embora gostasse mais ainda da rainha, mas o que temos agora é o rei, né? Acho que não vai dar nesse momento. Mas o que me incomoda demais, a gente sabe que 165, se não errei no número, deputados votaram contra essa medida. Mas o que importa é o resultado, é que o Congresso, a Câmara, a imagem que fica é: falamos que o STF, que o Judiciário ultrapassa dos valores, gasta demais, que ele passa por cima de nós aqui no Congresso, isso tudo, mas na hora de votar, votamos para dar um monte de cargos comissionados. E outro que machuca muito a população, eles estão dando 40 policiais judiciários a serviço deles, todos comissionados. E veja, o que me incomoda, se podemos ter polícia judiciária, polícia legislativa, e vem dizer para nós que não podemos ter polícia municipal, polícia paulistana, polícia ribeirão-pretana e assim por diante, como que podem fazer uma coisa dessas e achar que isso não é atentar contra a democracia? Porque esse tipo de coisa vai revoltando a população que fica sem saber como agir e depois acaba torcendo para alguém que deu um murro na mesa e sabendo muitas vezes que essa pessoa que dá um murro na mesa nem sempre é a ideal, mas provocam tanto o eleitorado que o eleitorado acaba ficando desesperado. Jorge Serrão, é curioso porque o que a gente vê em alguns casos é o STF anulando as prerrogativas da Câmara, do Congresso. Um bom exemplo é o artigo 19 do Marco Civil da rede social, que acabou de ser julgado, né? O STF chama de julgamento, foi julgado, mas na prática foi uma legislação, anulando, portanto, o não que o Congresso deu em relação ao PL da censura.
O STF agora vai convocar o Congresso e o Executivo, ou seja, o Legislativo e o Executivo, para uma reunião de conciliação sobre o IOF, ou seja, o tempo todo tendo as suas funções, as suas prerrogativas anuladas pelo STF. E agora a gente vê essa votação que aumenta o número de funcionários dentro do STF. É por isso que, prioritariamente no Brasil, a gente precisa objetivamente de uma campanha concreta chamada Mais Justiça e Menos Judiciário. Quando o judiciário custa bem menos e atua bem menos, é um sinal de que a segurança do direito está avançando, está melhorando, a população está sendo atendida no princípio sagrado da justiça. Quando você tem necessidade de ampliar a máquina, torná-la ainda mais cara, para supostamente fazer o que o judiciário precisa, você vai se distanciando da capacidade de realizar e de entregar a justiça. Então esse é o drama brasileiro hoje. Agora, Barnabelândia é muito solidária quando se trata de aumentar a estrutura burocrática. O Supremo pediu aumento de funcionários, aumento dos cargos comissionados, generosamente o Congresso concede, porque ele também age para conceder para ele mesmo. E se o executivo pedir, vai ganhar também. Então é sempre essa mesma história. A gente não consegue diminuir o tamanho da máquina estatal. Não conseguimos reduzir a quantidade de pessoas na máquina estatal ou das vantagens que essas pessoas que já estão hoje na máquina estatal recebem. Essa tinha que ser a grande discussão brasileira. Reforma administrativa. Ela tinha que ter acontecido bem antes, mas muito antes, muito antes que qualquer deforma tributária. Mas aqui no Brasil, a gente faz tudo ao contrário do que deveria ser. A gente está sempre pensando em aumentar o tamanho da máquina estatal e não realmente reduzi-la. Aumentar o gasto estatal e não reduzi-lo. Cobrar mais imposto e dane-se quem vai pagar. Esse é o princípio brasileiro que precisava mudar. E o judiciário, em vez de dar o exemplo para isso, não, faz uma intervenção agora no caso do IOF, esquisita, mas jogando no meio termo. Se o governo cobrar mais imposto porque chegou a um consenso com o Congresso, pode fazer. Mas se não tiver consenso, não tem problema não. Dá-se um jeito de arrumar mais dinheiro, claro, arrecadando de outro modo, para bancar a gastança com a máquina pública. É nota -13 geral para toda essa situação.